fala não é a única forma de expressão que temos. Talvez seja a mais importante, mas não é a única. E mesmo sendo a mais importante ou aquela que mais comumente usamos, ela pode ser totalmente desconstruída, enfraquecida pela sua combinação com as outras formas de expressão, sobretudo as corporais. Porque no orador tudo fala: a boca, a face, os gestos, o corpo. Nesta lição, nós vamos estudar de que maneira tudo o que há em você pode vir a concordar com o que você diz ou vir a enfraquecer o seu discurso. É muito ruim escutar oradores que se comportam nos extremos da movimentação corporal. Aqueles que ficam estáticos, imóveis, assemelhados a estátuas, ou aqueles que não param, andam de um lado para o outro, cujos gestos são extremamente expansivos e exagerados. Tanto um quanto o outro causam profundo incômodo em quem os ouve. Um orador que não sabe parar num lugar, mas anda de uma a outra ponta da plataforma, quebra a identificação visual com os seus ouvintes, que serão obrigados a virar o pescoço da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a todo momento, durante 45 minutos, ouvindo a mensagem. O pregador, que é paralisado, quieto, nem movimenta os braços, certamente também tem uma fala muito entediante e não vai despertar o interesse dos seus ouvintes para aquilo que ele está dizendo. Porque até mesmo a forma como nós nos movimentamos, como gesticulamos, atrai as pessoas para nós ou as fazem querer afastar-se de nós. É bastante importante vermos isto. Ninguém gosta de inquietude nem de tédio na hora de acompanhar uma pregação, uma aula ou um estudo bíblico. Então a movimentação corporal é uma grande vantagem ou um grande problema do orador. As expressões faciais devem acompanhar a nossa voz. Elas devem combinar, não apenas, aliás, com o tom da voz, mas também com o que é dito pela nossa voz. Eu conheço alguém cujas feições parecem quase sempre petrificadas. E eu já vi alguns momentos de extrema paralisia nessa pessoa, em que ela foi capaz de dizer a alguém que conhecia e que estava visitando a igreja, algo mais ou menos assim: estou muito feliz com a presença do irmão aqui hoje. Quem está muito feliz coloca pelo menos um leve sorriso nos lábios. Não há como dizer a alguém: estou muito feliz com a sua presença aqui hoje, com essa cara de velório, de sepultamento. Se você está muito feliz, mostre essa felicidade. Lábios arqueados para cima, sobrancelhas levantadas, a pele do rosto chega a repuxar-se e rejuvenescer, porque isto é a alegria. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto, é porque sorrir, como você bem já sabe, ajuda inclusive a rejuvenescer o estado de nossa pele. Quando sorrimos, movimentamos bem menos músculos, o que nos faz franzir bem menos o rosto do que quando estamos taciturnos e carrancudos e fazemos aquela cara feia e pesarosa. É preciso que as expressões faciais acompanhem a nossa fala. De certo, há momentos muito graves, sérios, de consternação na nossa fala, e podemos falar e pregar consternados com um sorriso nos lábios. Dizer assim: o pecado enfurece Jesus, como se estivéssemos dando uma coisa alegre ao povo para pensar, quando na verdade o pecado que enfurece e entristece ao Senhor Jesus Cristo requer de nós um mínimo de consternação na fala, no olhar e nas expressões faciais. É muito importante isto. Talvez possa ser para você alguma coisa que deva ser considerada como muito natural. A expressão do rosto, isso acompanha a fala e pronto. Acompanhe em situações naturais. Mas se você se lembrar da primeira lição, quando dizemos que o padrão de fala do pregador é revelado quando ele é confrontado, é capaz então de que no púlpito, pelo confronto com o público, pelo falar em público, você venha a perceber que até mesmo coisas naturais e simples, como o
controle de suas feições faciais, que normalmente acompanham a sua fala numa conversa informal, sejam desafiadas a funcionar da maneira normal quando você está falando em público, porque o falar em público é capaz de suscitar nas pessoas os maiores desconcertos. E aí você vira alguém, pelo constrangimento do público, dizer da grande alegria que tem, sem mover um único músculo no rosto. As expressões faciais precisam acompanhar a fala. É importante que você faça um exercício de ir para a frente do espelho, discursar, falar, pregar e dar aula na frente do espelho e verificar se as suas expressões faciais estão acompanhando aquilo que você está dizendo. Outro recurso ainda bastante melhor do que esse é gravar-se falando e depois assistir. Verifique se suas expressões faciais estão acompanhando a sua fala. Se você tem expressões leves ou você está sempre com o olhar franzido, com a testa e os olhos quase a fechar, de tão constrangido, nervoso ou irritado que você constantemente parece estar na sua fala. As expressões faciais trazem as pessoas até nós ou as afastam de nós. Ninguém se sente confortável chegando perto de alguém que está com as expressões muito cerradas, muito fechadas. Mas, por outro lado, nós nos aproximamos com bastante prazer e até um gozo no coração de pessoas que têm o semblante leve e bastante receptivo para nós. O movimento dos olhos vai ser tratado aqui de forma separada das expressões faciais, porque eles são sumamente importantes. Existem alguns vícios que é preciso combater na hora de falar em público. Vamos ao primeiro deles. O de escolher na audiência uma única pessoa ou um único lugar da plateia e olhar para aquele lugar fixamente durante todo o tempo da sua fala. Todos os outros ouvintes vão sentir-se excluídos do seu discurso. Além do que, você sem dúvida alguma vai causar constrangimento àquela pessoa ou àquelas pessoas para as quais você está olhando fixamente durante todo o período da sua exposição. Qual é o ideal para a movimentação dos olhos, portanto? É que ao falar em público, você olhe para todo o público o tempo inteiro, que os seus olhos varram toda a audiência, que da direita para a esquerda, da galeria para a nave da igreja ou para todo o complexo da sala em que você está falando, você possa olhar durante todo o tempo. Os olhos do pregador, do professor, devem varrer o ambiente, não devem fixar-se em um único lugar, mas devem olhar para os lugares mais afastados e para aqueles que estão mais próximos, para que todos sintam-se incluídos na fala do pregador. Outra coisa muito ruim que eventualmente acontece com algumas pessoas que falam em público é fixar o olhar em algum outro lugar completamente incomum, como por exemplo passar a aula inteira, a pregação inteira olhando para cima. É ruim falar com pessoas que não estabelecem um contato visual conosco, olhando-nos nos olhos, mas ao invés disso estão falando conosco e olhando para cima, falando conosco e olhando para um outro canto. E você tem a impressão de que essa pessoa não está falando com você. O movimento dos olhos é muito importante, porque ele ajuda a fazer com que todos os presentes no recinto se sintam incluídos na sua fala. Olha só o filme. Nós gesticulamos com as mãos, com os braços, com o corpo, com o movimento da cabeça, e tudo isso ajuda a confirmar a nossa fala. Os gestos são tão importantes que eles precisam combinar direitinho com aquilo que está sendo dito. Quando falamos no ambiente informal, é bem possível que nem percebamos isto e que seja algo muito natural para o momento da informalidade das conversas particulares. Mas ao falar em público, os gestos precisam ser muito bem calculados e planejados. Os gestos precisam ter a mesma cadência da fala. Percebeu? A mesma cadência da fala. Como se o gesto confirmasse cada sílaba, cada frase, cada sentença. O gesto confirma, o gesto aproxima, o gesto demonstra. A sua
fala precisa ser casada com o seu gesto, de maneira que você não deve só ensaiar o que vai dizer, pensar no que vai falar, mas também calcular de forma muito cuidadosa quais são os gestos que você usará. Isso torna a sua fala muito mais convincente, muito mais eloquente, bastante mais plausível e muito mais agradável para quem está ouvindo você. Para que os gestos não sejam um fator de incômodo, eles precisam ser muito bem comedidos. Você não pode desperdiçar gestos, você deve usá-los na medida exata da sua fala. O gesto é bom quando ele é natural, o gesto é bom quando é cadenciado, o gesto é bom quando ele é preciso. Se a sua fala for enérgica, o gesto tem que ser também. Se a sua fala for mais calma, o gesto também será apaziguador, mas não é possível que o seu gesto esteja descompassado em relação à sua fala. Eles precisam andar e caminhar juntos. É muito importante, então, que você compreenda que todo o seu corpo fala e não apenas a sua boca. Não se esqueça, a precisão dos gestos é tão importante quanto o preciosismo na sua fala. A postura também faz parte da comunicação. E é claro que da comunicação não verbal. A postura, assim como os gestos e como a expressão facial ou como o movimento dos olhos, dá ao público uma ideia a respeito de quem vai falar-lhe. Um orador que esteja com os seus braços recolhidos, os ombros também contraídos, passa a ideia de timidez, de bastante insegurança. Um orador com o peito estufado, nariz erguido, vai demonstrar bastante arrogância com relação ao público. Qual é a postura ideal, portanto? É a natural. Quanto mais natural for o orador, tanto melhor para quem vai ouvi-lo. Quanto mais natural a sua postura, o seu gesto, o seu tom de voz, menos cansativo será para você o falar e muito menos entediante para os outros o ouvir. A postura, portanto, deve ser natural. Mas se porventura a sua postura natural não for adequada, corrija. Comece a verificar se você passa por aqueles momentos, bastante naturais na verdade, de relaxamento de postura, e você começa uma aula assim, bastante ereto, a barriga até disfarçada, mas ao final de 40 minutos de fala, você já está relaxado, encurvado, a barriga proeminente. O que demonstra isso? Que você não pode sustentar a postura com a qual iniciou a sua fala. Logo, ela não era natural. A melhor postura é a natural, a não ser que a postura natural sua habitualmente seja errada. Aí você precisa corrigi-la. Mas lembre-se da importância disso, porque a postura também fala. E já que estamos falando de postura, é importante mencionar aqui algo que tem a ver não apenas com a sua postura, mas com a apresentação da figura do preletor, do professor, do palestrante, do pastor, do pregador. Você, ao vestir-se, precisa indicar sobriedade no vestir-se, precisa indicar nobreza no vestir-se. Então é hora, de uma vez por todas, de abrirmos mão da chamada moda dos pregadores, moda evangélica, moda dos itinerantes, porque são ridículos esses sapatos multicoloridos, esses ternos acetinados, platinados, essas gravatas chamativas, essas roupas apertadas, essas calças slim usadas com sapatos sem meia. É feio. Não use isso, não se vista assim. Aliás, o ideal é que ao vestir-se, você faça o seguinte: está pronto? Vestiu-se? Vá diante do espelho e dê uma olhada de alto a baixo. Aquilo que estiver chamando a atenção, tire. É um lenço muito colorido? Tire, troque por um mais sóbrio. É uma gravata berrante? Tire-a, coloque uma bem mais discreta. O seu terno é daqueles que fazem ofuscar os olhos quando a luz e o sol batem? Troque de roupa. Porque a sua postura e a sua apresentação devem atrair sobriedade, credibilidade para você. Você não deve andar por aí vestido como um gangster do século XXI, mas como alguém sóbrio e nobre nas suas vestimentas. É assim que deve ser o comportamento de quem vai falar em público
principalmente se for falar ao público mais importante que há, que é o povo de Deus. Como referência, eu lhe recomendo que preste bastante atenção nas roupas, nos ternos ou nos vestidos, nos taieres dos líderes mundiais, sejam eles homens ou mulheres. Eu nunca vi um presidente dos Estados Unidos usar uma roupa social, uma calça de terno, sem meia, com seu pé enfiado direto no sapato. Eu nunca vi o chanceler de Israel, o primeiro-ministro israelense, usar um terno acetinado, platinado. Eu nunca vi nenhum grande líder mundial europeu usar um desses sapatos multicoloridos que os pregadores estão usando por aí. Se esses homens, que são ideais de referência e de credibilidade, estão vestindo-se com modéstia, por que é que nós vamos nos vestir como se estivéssemos num picadeiro? Pense nisso, pode ajudar bastante você. A que distância quem fala deve estar de quem ouve? Isto é uma questão que varia muito na resposta. Tudo depende do ambiente, da quantidade de pessoas e da estrutura física do ambiente. E embora a resposta possa variar, ela é bastante simples. O orador deve estar à distância do público que lhe for imposta pelo ambiente físico. Se você está falando no templo e o templo tem um púlpito, muito provavelmente, na imensa maioria das vezes, você falará do púlpito e as pessoas ouvirão dos bancos. Quando é que se deve descer do púlpito para chegar perto do público? Em situações muito específicas que são a exceção e não a regra. Quem sabe um momento em que você receber o toque do Espírito Santo para uma ministração mais próxima, para a oração com imposição de mãos. Outra situação em que talvez o orador não discurse a partir da tribuna é quando o público no culto for bastante reduzido e isso justificar que você se aproxime mais do público falando a partir de uma mesinha colocada próxima aos bancos. Em sala de aula, é ideal que o professor mantenha a proximidade com os alunos, não se esconda atrás da mesa, mas vá para perto deles, converse com eles, se a sala e o ambiente assim permitirem. Então, qual é a resposta efetiva para a pergunta? Qual a distância ideal entre o público e o orador? Tão próximo quanto puder, tão próximo quanto o ambiente físico impuser. Os recursos audiovisuais, que deveriam ser aliados dos oradores, em boa parte das vezes são seus inimigos. Mas por quê? Por falta de habilidade no uso dessas ferramentas. Eu estou me referindo, por exemplo, ao professor, ao palestrante, ao pastor, que durante a aula, a palestra ou o estudo bíblico, insistem em mostrar para quem lhes está ouvindo uma tela de PowerPoint escrita de alto a baixo com uma quantidade de texto tão grande, que vai desviar a atenção do público, dele próprio, para a tela. E as pessoas então deixarão de ouvir para ler o que está escrito. Quando o recurso audiovisual é eficaz, quando ele é capaz de comunicar sem distrair e sem roubar a atenção que deve ser do palestrante. Porque o audiovisual é um recurso para o palestrante, mas não pode ser uma distração para os ouvintes. Como então fazer bom uso dos recursos audiovisuais? Como fazer todas as outras coisas que até então temos ensinado? Com simplicidade. Quanto mais simples o recurso, tanto melhor. Ao invés de uma tela cheia de números, repleta de dados, com muito texto, que tal selecionar uma frase? Uma que apresente bem a ideia, uma que remeta bem ao conceito que está sendo estabelecido, porque o importante na palestra é o palestrante, não o data show. Você só deve exibir muitos dados numa tela quando você tiver tempo e o espaço proporcionar condições e outra vez for bastante oportuno e necessário que se estabeleça numa tela a exposição de muitos dados.
Caso contrário, não faça isso, senão aquele recurso vai ser uma distração. Observe as placas de trânsito. Talvez não haja uma forma de comunicação visual mais simples do que uma placa de trânsito. Quando você está dirigindo e vendo um cruzamento, aquela placa octogonal vermelha escrito pare. Imediatamente o que você faz? Para. A placa não precisa trazer a mensagem pare porque se você avançar o cruzamento sem parar está sujeito a uma colisão. Simplesmente ela diz pare. Assim devem ser as telas de seu PowerPoint, assim devem ser as suas apresentações, os seus recursos audiovisuais. Mas até aqui falamos dos recursos visuais. E os recursos de áudio? Eles são bem pouco comuns nas nossas apresentações. Talvez estejam começando a ser descobertos por nós agora. Mas os recursos de áudio ou de audiovisual, como são os vídeos que reúnem as duas mídias, tanto para ouvir quanto para ler e assistir, estão chegando agora às nossas apresentações. E elas também devem ser, essas mídias, usadas com bastante parcimônia. Numa aula, você não deveria exibir mais do que um pequeno vídeo de 1 minutinho de duração, a não ser que realmente seja muito necessário. Eu me lembro de ter usado em alguma aula, não nesta matéria, mas em outra, numa mesma aula, 4 vídeos. Cada um deles tinha 1 minuto de duração. Mas até onde me lembro, foi a única vez em que numa mesma aula eu me utilizei de 4 vídeos. Normalmente eu nem os uso, mas quando uso, não uso mais do que um só para cada apresentação, para que o recurso não se torne uma distração. Qual é então a medida para a seleção desses recursos? Certamente o bom senso. E o bom senso diz que um recurso é mau quando se torna uma distração para a audiência. Uma forma bastante poderosa de comunicação está quando o orador permite ser sondado pelo público em suas emoções. O orador que fala de forma natural permitirá que o público perceba nele quando ele está emocionado, quando ele está irritado, quando ele está indignado, quando ele está agradecido por aquilo tudo que está acontecendo. As emoções do orador, embora devam ser controladas, devem ser também expressadas, porque a emoção ajuda a temperar a fala. Em nosso caso, nós, os brasileiros, nós de origem latina, nós de origem portuguesa, somos muito dados às emoções. Repare bem que o povo brasileiro não se ressente de abraçar, gosta de beijar, gosta de tocar, está sempre a cumprimentar os outros com contato físico, não apenas um alô distante, mas quando se tem proximidade, você não pensa 2 vezes em distribuir apertos calorosos de mão, tapinhas no ombros, abraços, tudo isso faz parte da maneira como nós nos damos uns com os outros. E o orador não deve esconder as suas emoções ao subir no púlpito. Muito ao contrário, ele deve mostrá-las, porque isso torna mais temperada a sua fala. E não somente as suas emoções devem ser mostradas, mas as emoções do público também precisam ser trabalhadas. Imagine contar uma história sem dar aos personagens voz e sentimento. Certamente essa história sem emoções não vai atrair a atenção de quem está ouvindo. E um bom orador detém esta habilidade, não apenas a de permitir-se ser sondado emotivamente, mas a de trabalhar com as emoções de quem ele está ouvindo. Atenção, que eu não estou sugerindo a você que manipule a audiência brincando com as emoções de quem te ouve, mas que seja sincero ao falar, de forma tal que o público sinta o que você sente, e o nome disso é empatia, e ajuda muito a conseguir convencer, persuadir e estimular o público a fazer aquilo que a palavra está propondo que seja feita. As emoções não devem ser escondidas, elas devem ser trabalhadas no contexto da sua pregação.